Passemos então agora à definição de composta de duas funções, né? Dadas duas funções f e g, né? Se a imagem de g está contida no domínio de f, então a função composta vai ser definida desta forma. Agora está tudo certo, né? Porque o domínio de g é um conjunto, a imagem de f é um conjunto, né? Então o produto cartesiano é um conjunto. Então a f composta com g é o conjunto de pares ordenados que satisfazem esta relação, né? É isso. Vamos ver, tentar entender o que isso significa, né? Nós temos então f composta com g. A gente pode pensar então, temos g, né? O domínio de g, a imagem de g, né? Que está contida no domínio de f, e temos a imagem de f, né? Então nós temos um par xz. Ele pertence à composta g composta com f se somente se o que acontece. Claro, o x tem que estar aqui, ele é um morador deste lugar, certo? Hoje em dia, enfim. E z é um morador da imagem de f, né? Eles moram nesses locais, certo? Então moram em lugares distintos, e eles vão estar, esses dois caras, ou sei lá, casal, enfim, estão relacionados se existir um y, certo? Se existir um y, tem que existir então um y que está tal que o par xy está em g. Ou seja, para isso então quer dizer que o y na verdade ele mora aqui. Então se mora aqui e a imagem de g está contida aqui, ele mora aqui também, né? E yz pertence a f. Então já que ele mora aqui, ele tem que ter alguma imagem, né? Por definição de função. Então, se este z é esse cara que mora aqui, tal que y elevado em z, então a composta g vai levar x em z. Então, justamente, está perfeita a nossa definição de função composta, né? G composta com f, né? Escrevi. Não, f composta com g, justamente. E a leitura é correta, né? Primeiro g, depois f. F composto com g. Certo? Como sempre, então não estamos mudando a forma de escrever as coisas que às quais está acostumado, né? A leitura sempre é nesse sentido, né? G primeiro, F depois, aplicado em G, né? Por definição, então F é composta com G de x, né? É um elemento que está aqui, de tal forma que existe um y, tal que este elemento z é na verdade F de y, e o y é um g de x. Em outras palavras, z é igual a f de g de x, né? A notação só, né? Por isso que a gente optou por esta notação. É uma notação boa, porque é bem intuitiva também, né? Então, essa é a definição de composta de funções, né? E, obviamente, a composta de funções é uma função, né? Por quê? Porque já que é uma função, né? Porque justamente dado x existe um y e um único y, e para este y existe um único z. Então pronto, acabou, né? Se existisse um z', tal que x está relacionando com c', né? Quer dizer que tem que existir um y' aqui, tal que y' imagem de x, z' imagem de y, né? Como g é função, y é igual a y'. E como f é função agora, né, o mesmo y está enviando aqui e aqui, então estes dois têm que ser iguais. Então a demonstração que eu fiz agora de forma intuitiva, vocês podem fazer também de forma concreta e é bem simples. Já que a demonstração não está aqui, por exemplo, eu posso pedir no teste, né, prove que a composta de duas funções é uma função, por exemplo. É uma boa. Ok? Isso então é a composta de duas funções. Vamos agora na definição de relação inversa, né? Se R é uma relação, a gente define a relação inversa como sendo o conjunto de pares aqui, tal que a relação oposta, né, está em R. Então, como isto aqui, como já sabemos, né, que domínio de R, imagem de R são conjuntos, então já fica fácil de utilizar o axioma da separação para provar que este R(-1) também é uma relação, né? E o conjunto de pares tais que
claro, a primeira coordenada tem que estar aqui na imagem, na primeira coordenada em x, de tal forma que se a gente inverte eles dois, eles estão na relação, é óbvio, né? Pego um x e y na relação, então yx vai estar na relação inversa. E acabou essa ideia de relação inversa, né? Bem legal. Então, aqui, né, a explicação de por que R-1 é uma relação também. Ou seja, se f for uma função, f-1 é uma relação. Quando f-1 também seria função? É uma questão que não vamos responder agora, pelo que estou vendo, mas vamos deixar lá em suspense. É fácil de responder, acho que está mais no final. Se não estiver, vocês fazem o exercício. Se não estiver na lista, então vamos colocar no teste, né? Combinado? Combinado. Vamos definir então a imagem de um conjunto A, né? Se f é uma função, né, e A está contido no domínio de f, né, a gente define f de A como o conjunto de elementos na imagem, tal que existe um x. Aqui está errado, né? Aqui existe um x, tem que existir um x, tal que x está em A e f de x é y, né? Esquecemos isso, né? Esse detalhe. F de A, justamente, senão não. Aqui se for deste jeito, é a imagem de f toda, né? A ideia, então, é pegar os elementos da imagem, que são imagem de um elemento que está em A. Essa era a ideia que eu devia ter feito aqui. Então, já que está errado, eu vou trocar na parte teórica, fiquem tranquilos e tranquilas, né? Então, a imagem de A por F é o que a gente está acostumado a ser, né? É isto aqui. A imagem inversa também definimos da mesma forma e erramos, quer dizer, eu errei, né? Da mesma forma. Existe um y, tal que y tem que estar em B. Sim. E f de x é igual a esse y, certo? Ou seja, f menos 1 de B e os elementos que estão no domínio, tais que eles são enviados em algum elemento que tem que estar em B. Isto a gente pode escrever, isto aqui pode ser escrito assim, né? F de x pertence a D também, né? Já que a gente definiu f de x como aquela imagem, né? Mas, bom, assim ou assim é a mesma coisa, ok? Então temos esse pequeno erro aqui na escrita, né? Mas agora foi corrigido no vídeo e eu vou corrigir também nas notas teóricas. Bom, sejam f e g funções, né, de tal forma que a imagem de g está contida no domínio de f, então a composta é uma função, certo? Isso eu demonstrei acima, né, de forma bem intuitiva, mas agora vamos demonstrar de forma concreta. Por definição, claro, f composto com g é uma relação, né, porque é um conjunto de pares ordenados, né? Seja x elemento do domínio dessa função e suponha que existem dois elementos satisfazendo esta condição, que é o que eu estava falando, né? Por definição, então, vai existir y1 e y2 que satisfazem estas condições, né? É a condição de estar na composta. Estar na composta quer dizer que existe alguém aí no meio, tal que isto acontece, né? X enviado em y1 por g, y1 enviado em z1 por f, né? A notação correta é esta. Outra forma de escrever seria g de x igual a y1, né? Já que a gente já aceitou escrever isto como desta forma. E claro, suponha, né? Justamente vamos provar que isto implica z1 igual a c2, o que é a definição de ser função, né? Então, temos isto. Como g é função, então nós temos que y1 tem que ser necessariamente igual a y2, que vamos chamar de y. Então daí nós temos este y1 é este y2 é y também. E como f é função, então z1 tem que ser igual a z2, que era o que queríamos demonstrar. Portanto, a composta é realmente uma função, né? Dadas as relações R e S, podemos definir também relação composta, né? Da mesma forma que fizemos para funções, né? Os conjuntos de pares x, z no domínio de S, x, e na imagem de z ou r, tal que isto acontece. A mesma ideia, e aqui nos falta um parênteses,
né? A mesma ideia do que a gente fez para composta de funções, podemos fazer para relações quaisquer, né? Vejam que eu não coloquei que a imagem do S tem que estar dentro do domínio do R, né? Porque agora são relações. Se a imagem do S cair fora do domínio do R, então não vai existir este Y tal que isto acontece, então simplesmente, dado aquele elemento, não vai ter um par depois, né? A gente fez uma definição de função composta, porque justamente é uma função, né? Então, se aquela condição não é satisfeita em função composta, o resultado não vai ser uma função daquele domínio, mas pode ser uma função de um subdomínio, por exemplo, né? Isso é interessante, enfim. É possível que a gente tenha que R composta com S seja vazio, né? Uma coisa interessante, né? Uma relação vazia. Claro, vazio é o conjunto de um produto cartesiano, né? Então, é um conjunto de pares ordenados vazio. Por quê? Porque como não tem elementos, por vacuidade, aquilo é verdade, né? Vazio é uma função, de novo, porque para ser função deve ser um elemento que está no domínio desse conjunto, deve satisfazer certas condições, né? O domínio é vazio, então por vacuidade a propriedade vai ser satisfeita. Então vazio é uma função, vazio é uma relação, legal, ok. Bom, depois dessas pequenas conversações, vamos ver a definir o que seria a identidade, né? Uma função é a função identidade, justamente o conjunto de pares ordenados de A vezes A com x igual a y, que é o que a gente está acostumado, né? Temos o conjunto A, x enviado em x, para todo x dentro de A. Então, este conjunto é uma função, é a função identidade, né? Se f é uma função de A em B, dizemos que f possui inversa direita se existe outra função g, tal que f composto com g igual à identidade em B. Lembrem, né? G vai de B em A, depois f vai de A em B. Então, a composta vai de B em B, em princípio. Se essa composta for identidade, então dizemos que f tem uma inversa à direita, né? Direita. Para aqueles que não sabem qual que é a direita e a esquerda, direita nesse sentido. Por isso que o g está à direita de f, por isso que dizemos que f possui uma inversa à direita. Então, vai ser uma função g satisfazendo essa condição. Da mesma forma, definimos inversa à esquerda. F tem uma inversa à esquerda se existe uma função g, tal que isso acontece. A proposição seguinte é, seja f uma função de A em B, A diferente de vazio, então existe uma função g, que vai ser a inversa à esquerda, tal que g composto com f é a identidade de A. Se e somente se f é injetora. Então, na verdade, temos um ponto aqui e a frase é este, né? Estamos dizendo qual que a condição necessária é suficiente para uma função possuir inversa à esquerda. Nós temos inversa à esquerda se somente se a função é injetora. Já? Então, vamos começar primeiro com a ida, né? Suponha que existe uma função g, tal que isto é identidade. Tomemos x e y em A, tais que f de x igual a f de y. Ou seja, existe um z em B, tal que xz igual a yz pertencem a f. Certo? Z é uma função de B em A, z está em B, então a função g, a gente sabe que w é único, tal que o par zw pertence a g, certo? Em outras palavras, né, g de z é w. Por definição, né, vejam bem, xz está em f, zw está em g, então xw e YW, ambos pertencem à composta, G composta com F. Mas G composta com F, a identidade, né? Ser a identidade significa que isto é igual a isto, que isto é igual a isto. Ou seja, X igual a W igual a Y. Ou seja, a gente provou que se F de X é igual a F de Y, então X é igual a Y. Ou seja, F é injetora. Vamos provar, vamos ver reciprocamente esse resultado. Suponha que F é injetora, né? Por definição, a inversa de f, certo, é o conjunto de pares y e x de b vezes a, né?
Na verdade, imagem de f eu devia ter colocado, porque a imagem de f está contida em B, em princípio. Certo? Então vamos definir f menos 1 desta forma, tal que f de x é igual a y. F menos 1 é função, já que se eu tenho que yx1 está em f menos 1 e yx2 está em f menos 1, então quer dizer que os pares opostos estão em f, né? F de x1 é y e f de x2 é y. Como f injetora, x1 é igual a x2. Ou seja, f menos 1 é função, né? Mas é uma função da imagem de f em A, não é de B em todo A. Então a gente tem isto, né? O conjunto B e esta parte que está aqui, a imagem de f é só isto. Então f menos 1 ele vai partir destes elementos que estão aqui em A, né? E aqui é que está que utilizamos a tal de A diferente de vazio, né? Isso quer dizer que existe um elemento A em A e a gente define G como f menos 1 união B menos imagem de f, vírgula A. Ou seja, para cada elemento que está aqui, vou definir a imagem por G, esse elemento fixo A, né? A ser diferente de vazio implica isto, certo? E G, então, na verdade, em outras palavras, G está definido da seguinte forma: se y está na imagem de f, então f menos 1 de y é um elemento do domínio, né? É único, porque f menos 1 é uma função, né? E, caso contrário, né, vamos definir por A. Então, G é uma função de B em A, pois, se y está na imagem de f, existe um único e x tal que isto acontece, né? Porque f menos 1 é função. E se y pertence a B na imagem de f, então g de y vale A, né? Então, ele não tem duas imagens também. Então, realmente, g é uma função, né? Para cada elemento em B, ele tem uma única imagem, né? Se ele está aqui, isto é único. Se está fora, a gente definiu de forma única também, sendo A. Então, G é função. E, finalmente, G composto com F é a identidade, né? Porque vocês tomam x em A, então f de x é um elemento que está na imagem de f, e g de y é o x, né? Porque y está na imagem de f, né? Ou seja, g composto com f de x é x, né? Para todo x em A. Então, a composta é a função identidade de A em A. Isso porque f injetora. Então, se f injetora, existe essa função g. Claro, existem várias inversas, né? Já que se isto, se o conjunto A, se este conjunto não vazio, né? B menos imagem de f não for vazio, a função não é sobrejetora, então basta escolher um elemento de A para ter uma função inversa, outro elemento de A para ter outra função inversa, ou às vezes escolhe para alguns uma imagem, para outros outra imagem, enfim, né? A gente não pode ir dizendo escolhemos para cada elemento aqui, escolhemos um elemento em A tal que isso, porque aí estaríamos utilizando o axioma da escolha. Por isso que a gente fixa esta imagem única, mas em princípio existem várias funções inversas. À esquerda, né? É isso aí que a gente fez aqui. À esquerda, isso mesmo, né? Bom, e o que acontece com funções subjetoras, né? Bom, se f de A em B, se existe uma função g tal que f composto com g for identidade em B, desta vez, então f vai ser sobrejetora, né? Isso é fácil de ver, né? Tomamos y que está em B, né? Então, em princípio, f de g de y é g e y, né? Porque esta composta é a identidade em B. Então, a gente toma x igual a g de y e nós temos que f de x é y. Portanto, f é sobrejetora, né? A gente encontrou um x, tal que isso acontece. A observação importante é que para provar a recíproca precisamos de um axioma adicional. Já falei desse axioma, é o axioma da escolha. Precisamos, para cada elemento, escolher algum elemento. Isso precisa ser feito. A gente não pode fazer sem um axioma adicional, né? Porque dizer um conjunto não vazio quer dizer que eu posso escolher um elemento ali. Mas o problema é quando toma um elemento e escolhe sua imagem.
Toma um elemento, escolhe a sua imagem. Toma outro elemento, escolhe. Se você nunca acaba, não tem como você construir. Para construir aquilo de uma vez, a gente precisa do que se chama da escolha. Né? Se a gente tem que escolher para um conjunto finito de elementos imagens, né? Então aí sim posso fazer, porque eu começo e alguma hora eu vou terminar. Mas se eu não sei se esse conjunto é finito ou infinito, se for infinito eu não posso terminar, nunca vou acabar, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa do axioma da escolha, né? Por isso que eu provei aqui a implicação, né? Na verdade isto é se somente se, mas o se e somente se depende do axioma da escolha. E olha só, acabamos. Muito obrigado.